Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Sérgio Barros. Estamos aqui para gravar mais um vídeo devocional para você. E eu queria começar esse vídeo falando acerca de uma passagem bíblica que está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Observe que a passagem que nós acabamos de ler, ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não fala assim que parte das coisas, ou que algumas coisas, mas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando nós falamos aqui, irmãos, de todas as coisas, são verdadeiramente todas as coisas boas e as coisas ruins. Então eu queria contar para você uma parábola, a parábola da borboleta e da flor. E nós vamos tirar algumas lições acerca dessa parábola. E essa parábola, ela diz que certa vez o homem fez um pedido a Deus que ele queria uma flor e uma borboleta. Mas Deus lhe deu um cacto e uma lagarta. E aquele homem que era temente a Deus, ele falou consigo mesmo, ele falou assim: ora, quem sabe o meu pedido veio errado, porque Deus tem muitas pessoas a atender. E aí ele não murmurou, mas ele deixou de lado aquele presente que ele havia recebido de Deus. E o tempo passou, e aí, quando ele de repente se lembrou novamente daquele pedido, ele foi lá observar o que tinha acontecido. E para sua surpresa, depois de passar algum tempo, aquele cacto espinhoso havia se transformado numa linda flor, na mais bela das flores. E aquela lagarta, asquerosa, com uma aparência realmente feia, havia se transformado numa linda borboleta. Irmãos, às vezes nós achamos que Deus ele agiu de forma errada, que ele mandou aquilo que a gente não pediu, mas Deus ele nunca erra. Essa é uma lição que nós devemos tirar. Deus ele nunca erra. E se você pedir um cacto ao Senhor, se você pedir uma borboleta ao Senhor, e se você pedir uma flor, e você receber um cacto e uma lagarta, descanse no Senhor, espere em Deus, porque Deus ele nunca erra. O caminho do Senhor é melhor do que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. E aí, irmãos, quando a gente faz um pedido a Deus, quando a gente pede alguma coisa ao Senhor, nós devemos verdadeiramente confiar nele. Nós devemos aguardar o tempo do Senhor. Existe uma passagem bíblica algumas passagens bíblicas que falam acerca dessa situação. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, diz o Senhor, mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. A palavra do Senhor diz que nós não precisamos nem pedir, porque o Senhor já sabe, o Senhor já conhece tudo. No Salmo 139, a palavra de Deus diz que o Senhor, ele sonda e nos conhece. Deus sabe da nossa necessidade, Deus sabe daquilo que nós precisamos. E se você pediu alguma coisa a Deus, e se você não recebeu o que você pediu, saiba que aquilo que você recebeu, ou se você não recebeu nada, é justamente o desejo e a vontade do Senhor sendo cumprida na sua vida. No Salmo 37, versículos 3 e 5, a palavra de Deus diz assim: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade, e agrada-te do Senhor, e Ele, o Senhor, satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Irmãos, esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida, para a nossa vida. Que o Senhor, ele deseja que nós entreguemos o nosso coração a Ele e que nós confiemos nele, porque o mais Ele fará.
Eclesiastes, no capítulo 8, os versículos 6 e 7, a palavra de Deus diz assim: porque para todo propósito há um tempo e modo. Portanto, é grande o mal que pesa sobre o homem, porque este não sabe o que há de acontecer e como há de ser. Ninguém há que lhe declare. Ou seja, nós, irmãos, não sabemos às vezes o que vai acontecer. Nós não sabemos o que há de ser em nossa vida. Tiago diz assim: vós não deveis dizer, hoje ou amanhã eu vou fazer tal coisa. Nós devíamos dizer, se Deus quiser, hoje ou amanhã eu farei isso ou aquilo. Porque é sábio falar assim. Irmãos, aqueles que entregam a vida ao Senhor, nós que somos servos e servas de Deus, crentes, cristãos, que entregamos a nossa vida ao Senhor, devemos confiar nele. Porque o Senhor, Ele muda as nossas veredas, Ele transforma nossas vidas. E tudo que Ele faz é bom. E se Ele não faz, ainda assim é bom. Tem uma música que fala: se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. Essa é uma grande verdade. E Isaías capítulo 41, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Então, irmãos, nós não devemos temer, nós não devemos nos assustar, nós não devemos nos assombrar, porque é o Senhor que tem cuidado de nós, é esse Deus maravilhoso que tem nos guardado, e é a Ele que nós devemos dirigir as nossas orações, as nossas petições e darmos graça por tudo, pelas coisas boas e até pelas coisas más, pelas dificuldades que nós passamos. Vocês lembram quando eu abri e comecei esse vídeo falando de Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? E verdadeiramente, são todas as coisas que cooperam para o bem, sejam as coisas boas ou as coisas ruins. E para finalizarmos, irmãos, uma passagem que eu gosto muito, Isaías capítulo 40, versículo 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E é isso que eu queria trazer para você. Espere em Deus e confie no Senhor. Se você pedir uma borboleta e uma flor e recebeu um cacto e uma lagarta, espere o tempo de Deus. E quando você menos esperar, esse cacto vai se transformar na mais bela das flores. E essa lagarta, vai se transformar em uma linda borboleta. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que Deus continue derramando da sua graça sobre a sua vida. E que nós possamos confiar em Deus. Eu queria aproveitar e pedir para você, se você está gostando das mensagens que nós estamos compartilhando aqui, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, abençoe a vida das pessoas se você se sente abençoado. Se inscreva também no nosso canal e comente, coloca aqui embaixo se gostou, se não gostou da mensagem, o que é que você acha? Você tem confiado em Deus? Você tem esperado no Senhor? O que é que você pediu que você ainda não recebeu? Ou se você pediu alguma coisa, escreve aqui o que você pediu e se Deus já concedeu, para que as pessoas possam ser fortalecidas com o testemunho que Deus operou na sua vida. Tá bom? Então até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço e que Deus te abençoe.